Bom dia a todos. Uma alegria sempre estar aqui. De antemão, quero abençoar cada um aqui presente. Afinal de contas, a gente poder se reunir com pessoas que têm o mesmo ideal é algo maravilhoso. Pelo menos para mim. Então, abençoa a presença de cada um, o esforço que fizeram de estar aqui. Alguns vieram de longe, outros um pouquinho mais perto, mas todo mundo dedicando aí a sua busca pelo conhecimento libertador que a nossa doutrina nos oferece. Satisfação da manhã deste domingo é de falar de um tema talvez o mais vital para a humanidade, a família. Deu até o título de Família, Sustentáculo de uma Vida Feliz. Nos primórdios da humanidade, na era ainda primitiva, quando nós ainda carecíamos de conceitos de sobrevivência, ainda imperava o olho por olho, dente por dente. Todo mundo vivia isolado, cada um em busca da própria sobrevivência. Isso era muito comum quando ainda em nós era inserido aquele princípio vital do instinto. Conforme as pessoas foram percebendo que criando pequenos núcleos ficava mais fácil de se defender, não somente das intempéries da natureza, mas também por questões de sobrevivência contra animais que eventualmente nos caçavam, foi-se então estabelecendo sociedades. E por curiosidade, vocês sabem quantos habitantes tinha a Terra quando Jesus nasceu, quando Jesus encarnou? Hoje estamos em 8 bilhões de habitantes. Não importa se o núcleo familiar é composto por casais homoafetivos, por parentes, por exemplo, como eu encontro muitas pessoas que conheço, compostos de irmãos que vivem juntos, de tios e sobrinhos, enfim, todo mundo que se agrupa é família. E aí a doutrina espírita vem enfaticamente nos trazer a necessidade dessa convivência, por múltiplas questões. Eu começo aqui então destacando, na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta dos Espíritos: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, haveria uma expansão, um aumento, uma ênfase no egoísmo, nos princípios de individualidade, que hoje ainda parece que estamos voltando àquela era primitiva. Quer ver um exemplo disso? Quando eu era menino, e o pessoal resolvia, vamos fazer uma seresta musical aí, reunia na minha casa meu tio, minha tia, aliás, minha tia, Adenir, meu pai, meu avô tocando sanfona, e juntava lá mais uns 2, 3 amigos, um tocava um violãozinho, o outro ia com um pandeirinho na mão, e aí juntava todo mundo, fazia aquela festa musical, todo mundo cantando junto, era uma maravilha. Isso eu lembro quando eu era menino, portanto, já no século passado, né? E hoje em dia, como é que funciona a coisa quando a gente quer ouvir uma música? A gente chama algum músico da família para vir em casa? Muito poucos. É cada um com seu foninho de ouvido, né?
ligado lá no YouTube Music, ou no Spotify, ou no Amazon Music, enfim. Estamos, pouco a pouco, nos desenvolvendo de maneira individualista e nós não estamos percebendo isso. Outro dia, indo a São Paulo, antes de chegar lá na capital, entrar ali na Marginal Tietê, estava um congestionamento de carros. A gente já pensa, meu Deus, se aqui está assim, né? Antes, nem entramos ainda naquele marco ali do início da cidade de São Paulo, já está assim, imagina lá na Marginal Tietê. Eu estava com a minha família, comecei a observar os carros que estavam lá, compondo aquele congestionamento. A grande maioria dos carros continha somente uma pessoa dentro. Ah, mas isso aí é uma falha da sociedade na questão do transporte público. A gente vai encontrar várias respostas para isso, mas o fato é que, pouco a pouco, nós estamos vivendo, sem raciocinar, que nós estamos nos induzindo a uma linha de egoísmo, de solidão, de buscas efêmeras, vazias, que nos transformam em pessoas, na maioria das vezes, solitárias, mas não assim com autossatisfação de serem sozinhas. É uma solidão de um vazio, uma propensão a que essa solidão nos conduza a ansiedades e até depressão. Então, uma recrudescência do egoísmo é fato falho de um retrocesso da humanidade. Porque dentro da família, dentro da convivência, vamos estender até um pouquinho mais a família. O Evangelho segundo o Espiritismo trata tanto de família consanguínea, quanto de família espiritual. Sem dúvida nenhuma, quem já compreende um pouco a doutrina espírita sabe que todo o núcleo que você pertence, e eu me sinto agora nesse momento pertencendo a essa casa, portanto, no meu coração, sinto que todos aqui são meus familiares. Com esse entendimento fica mais fácil o meu desenvolvimento, porque eu tenho que buscar soluções e buscar atitudes que possam colaborar com todos. Eu não posso chegar aqui e falar somente do que eu quero, do que eu gosto, de assuntos que não são pertinentes. É preciso dar foco ao estudo dessa manhã, porque existem pessoas que vieram em busca disso. Ou seja, é um jogo de satisfação íntima, mas também de satisfazer o próximo. Na minha casa, por exemplo, eu não consigo usar o banheiro e deixar do jeito que eu quero, do jeito que eu poderia deixar. Eu não posso largar a toalha jogada, senão dá um BO danado lá com a esposa. Não posso deixar minhas roupas jogadas onde eu quero. Quando o papel higiênico acaba, eu tenho que ir lá repor, porque daqui a pouco vem alguém usar depois de mim. Essa aparente preocupação e que nos tira de uma lei de menor esforço e até de uma linha de egoísmo é extremamente salutar, porque a todo momento você está pensando que precisa fazer algo para satisfazer o outro. Eu diria que viver em família é um ato de, a todo momento, vocês vão entender o que eu quero dizer, está se incomodando. Você está lá no quarto quietinho, no escuro, chega alguém, acende a luz. Porque o quarto não é só meu. Ou então, às vezes, você quer apagar a luz, mas não pode, porque tem alguém que está lendo, alguém que está fazendo alguma coisa, e não dá. Essa questão de convivência, de a gente ter que ceder, isso é muito saudável. Afinal de contas, nós não estamos aqui nesse mundo de férias. Nós não viemos para cá para curtir a vida. Obviamente que a gente pode fazer tudo isso, curtir a vida, mas também junto com os nossos compromissos. E a família é a maior oficina que existe para a gente fazer um autocrescimento, para desenvolver uma potência espiritual. É aquela história de que se alguém está passando por uma dificuldade, a gente acaba aqui, mesmo que não queira, imediatamente obrigado a socorrer. Seja por questão financeira, por um problema de saúde. E acontece o mesmo quando nós estamos em dificuldade.
Sobra na mão de quem? Da família, não é isso? Para poder nos socorrer. Às vezes um amigo. Aí, por isso que eu falei do estender o leque de família. Um amigo que te socorre é alguém da tua família. Isso precisa ser cultivado. E aí uma pergunta que faço sempre a mim, para poder fugir da solidão e da angústia de uma vida vazia, descompromissada. É uma pergunta que eu faço para mim e estendo para vocês se perguntarem e responderem para si mesmos. Com quantas pessoas eu me importo? Quantas pessoas estão sob o meu cuidado? Se você parar e pensar assim, eu acho que nenhuma. Ou talvez uma só, ou duas. Com quanto mais pessoas a gente se comprometer, mais rica a nossa vida será. Não digo uma vida tranquila. Talvez isso não gere uma certa absoluta serenidade. Olha que maravilha, eu estou cuidando de 30 pessoas, é tão fácil. Não é esse o caso. Só que nas dificuldades nós encontramos oportunidade de desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento da conduta moral, da chamada reforma íntima. Que a todo momento nós estamos dando atenção a alguém com alguma causa, com alguma necessidade. Então, você quer enriquecer sua vida? Preencha ela com cuidados com as pessoas. Eu lembro muito de uma palestra do Divaldo Franco, que fez aqui em Rio Preto, inclusive em 2012, se não me engano. Ele disse assim: adote as pessoas como seus familiares. Não precisa nem contar para elas. Porque às vezes se você fala assim, ó, a partir de hoje você é meu irmão, te considero meu filho, ou meu pai, ou minha tia, ou minha avó. Mas se dentro da nossa consciência a gente passar a adotar as pessoas com o desejo de cuidar delas, você não precisa contar para ninguém. Faz isso silenciosamente. Sente falta aí de uma tia que partiu, de uma mãe, de um pai. Obviamente que todo mundo é insubstituível, porque cada um é único. Mas tem tanta gente por aí precisando, necessitando de um carinho, de um irmão, vamos dizer assim, de um primo, ou de alguém que goste, se sinta gostado. Tem tanta gente para a gente gostar. E confesso que unindo o conhecimento da doutrina com as práticas diárias de vida do meu trabalho, posso afirmar para vocês com um senso próprio de que as pessoas mais infelizes que eu conheço são aquelas que têm tempo demais para si só. É muita preocupação consigo. E muitas vezes até não se preocupando se ao redor tem gente extremamente angustiada por conta desse excesso de zelo próprio. Vocês entendem que não estou aqui querendo ser radical e dizer que você não deve cuidar de você. Não é esse o caso. Ou levar uma vida extremamente caridosa, de modo que você não tem tempo nem de almoçar, porque eu não posso, eu tenho que cuidar das pessoas. Não posso tomar banho agora, eu estou aqui precisando, mas não vou, porque eu tenho que cuidar de uma pessoa. Não vamos chegar nunca a nenhum extremo, para exemplificar nada. Mas esse excesso de cuidado próprio demonstra uma preocupação, porque a pessoa não se preocupa com quem está ao redor. Isso faz com que a gente fique isolado. Nós nos tornamos ilhas. E nós estamos aqui para sermos rio. O rio vai contornando obstáculos e um dia chega a desaguar no oceano. Assim deve ser a nossa conduta. Especialmente daqueles que buscam esse desenvolvimento, essa felicidade, consequentemente, uma saúde do corpo físico, uma saúde espiritual. Vocês lembram daquele filme As Aventuras de Pi? É um filme indiano, lançado há mais ou menos uns 12 anos atrás. Conta a história de um rapaz que, dentro de um navio, o navio naufragou e ele conseguiu sobreviver no mar ali, aberto, e muito aflito, com medo de se afogar, ele conseguiu encontrar um grande bote que continha o navio. Era um bote, assim, uns 10 metros de comprimento, bem grande mesmo. Caberia ali, vamos por 40, 50 pessoas. Parecendo aqueles do Titanic, lembra do filme Titanic? E o rapaz entrou no bote,
depois de passar um sufoco danado. Ele, ai meu Deus, que alívio, consegui sobreviver, estou aqui no bote, agora dá para eu sobreviver, dá para ver o que eu faço isso aqui, né? E aí, em um momento assim que ele estava lá descansando, ele escutou um rugido, era um tigre dentro do navio, dentro do barco. E o filme desenrola inteiro. Aliás, quem não assistiu, vale a pena pesquisar aí nos streamings. As Aventuras de Pi. E o que eu trago como exemplificação é que durante a trama inteira do filme, fica aquele jogo de puxa e empurra, do rapaz fugindo do tigre e tendo que conviver e cuidar dele para ele não cair no mar, enfim. Ele acabou assim, ocupando a sua vida porque ele tinha alguém para cuidar. E vou ter que contar um pouquinho o fim do filme aqui, mas vocês não reparem não, tá? Vale a pena assistir o filme mesmo eu contando. Ele só sobreviveu porque tinha o tigre na vida dele. E muitas vezes nós estamos aqui ganhando moratórias da espiritualidade, porque justamente estamos cuidando de alguém. Agora, é para começar a se preocupar se uma hora chegar um estágio da sua vida que você está totalmente estável, não tem ninguém para você cuidar, está tudo ótimo, perfeito, estabilizado financeiramente. Tome cuidado, talvez está próximo o seu momento de desencarnar. Não tem problema nenhum para resolver. Está ótima a vida. Aliás, eu nem me preocupo em buscar alguém que está com necessidade aí, porque eu estou bem, né? Estou perfeito. Estou estabilizado, não tenho que preocupar, estou com saúde boa. Será que não é o momento da gente usar a nossa potência como ferramenta de auxílio ao próximo? Porque pode parecer até singelo pensar assim, mas eu já consegui me dar bem na vida, eu já garanti aqui uma estabilidade emocional, trabalhei bastante, estou aí tranquilo, estou aposentado, não tem preocupação, não tem nenhuma conta para pagar atrasado, nada, nada. Será que não é o momento da gente então aumentar o círculo familiar? E começar a dar mais atenção a algum vizinho, alguma pessoa aí carente, próximo? O centro espírita, então, é o maior manancial de você descobrir e encontrar novos familiares. Tanto aqueles com quem você convive no trabalho, que você trabalha com uma equipe de pessoas, quanto daqueles assistidos pela casa espírita. Então, não existe nada melhor para você fazer, além da tua família consanguínea, vamos dizer assim, do que você estender o leque e começar a trabalhar numa casa espírita. Para servir, como os nossos irmãos estavam aqui agora há pouco cantando para nós. Saíram das suas casas, armaram todo o equipamento aqui, pegam as suas partituras, doam a sua voz, em busca de harmonizar o ambiente. Isso é trabalho no bem. Isso é privilegiar a família. Família espírita, no caso, hoje aqui. Você pode ter a família da galera que joga vôlei, né? Tem a família da turma da faculdade, da turma da escola, da vizinhança. Basta a gente compreender, somos todos familiares. Tempos atrás, um amigo próximo, todo tipo de festinha que a gente fazia, ele vinha sempre contar para nós dos seus feitos amorosos. Ele vinha, pegava o telefone e mostrava assim, tá vendo aqui, ó, essa eu peguei ontem. Noutra festa era outra. Ó, essa aqui foi ontem, antes de ontem. Colecionou conquistas amorosas. Era uma listagem extensa de pessoas com quem ele se comprometia sem compromisso, vamos dizer assim. Era alguém que tinha já passado por muitos relacionamentos. Só que em fim de ano, festa que ele frequentava de Natal e Ano Novo era sempre dentro de alguma família. Porque nenhuma daquelas pessoas que ele, entre aspas, conquistou, estava ao lado dele. Esse descompromisso com o compromisso, é meio paradoxal isso, mas vocês entendem? Gera uma solidão. Aquela história de você estar sozinho no meio da multidão. Conquistei muito, fiz muitas coisas, muita noitada, mas no momento de aflição,
o que eu busco mesmo é alguém com base sólida. E esse amigo, então, sempre demonstrou, assim, uma certa insegurança emocional. Mas perguntar para ele assim, você não vai arrumar alguém para você se comprometer com mais seriedade, né? Formar um núcleo familiar? Não, pelo amor de Deus, deixa eu livre, deixa eu ser feliz. Ele brincava ainda com casamento, com filhos, essas coisas todas, ele zombava, assim, sabe? Porém, não tendo compromisso, a solidão é algo muito perigoso. E ele percebeu isso quando um dia ele sofreu um acidente automobilístico e ele não tinha nenhuma pessoa para o socorrer. Ele me ligou, inclusive. Sênior, você pode vir me ajudar aqui? A coisa esquentou para o meu lado aqui. Estou sozinho aqui. Não tinha um familiar para socorrer ele. Porque ele cultivava isso. Eu não quero vínculo, não quero contato. Olha a problemática aí. Questão de ter filhos. Para aqueles que podem, obviamente. Quem abrevia a vinda de um filho está, muitas vezes, não tendo consciência de que está adiando o encontro com a pessoa que você mais vai amar na sua vida. Então, se ficar alguém aí em dúvida, alguém está em dúvida ainda, em relação, será que eu vou ter filho? Ah, mas dá muito trabalho, dá muito gasto. Segundo uma pesquisa que eu vi outro dia, diz que até os 18 anos, para você formar um filho, você gasta em média R$1 milhão. É um dado tanto quanto alarmante, né? Nossa, mas R$1 milhão? Eu tenho um filho de 18, já sabe que eu gastei isso tudo nele, eu nem percebi? Falei, pois é, você gastou. Entre roupa, medicação, alimento, transporte, escola e mil outras coisas. Só que aí vem uma pergunta que eu faço para vocês. Quem tem filho aqui de 18 anos? Ou já passou dos 18 anos? Por favor, levante a mão aí. Nossa, é grande parte aqui. Vocês venderiam os filhos de vocês por R$2 milhões para mim? Eu compro o filho de vocês. Devolvo em dobro. Vocês querem? O Frigo vai fazer um pix aqui, né, Frigo? Nós vamos comprar um filho de alguém aqui hoje, viu, Frigo? Vocês venderiam o filho de vocês por R$2 milhões? Sabe por que não? Porque criou-se um afeto, criou-se uma dependência valiosa. Não é uma dependência doentia, é uma dependência de fraternidade, de cuidado. Aí você pode me perguntar assim, mas o que você vai fazer com meu filho? Você me dá R$2 milhões e... Aí você não pergunta, não. Aí ele é meu, aí eu vou fazer o que a gente quer com ele aí. Ninguém aceita uma proposta dessa, né? Porque as pessoas valem mais do que tudo. Não existe a possibilidade da gente se desenvolver bem sem esse entendimento de família. No livro Missionários da Luz, André Luiz narra a história de Cesarina. Quem já leu o livro Missionários da Luz vai lembrar do que eu estou falando. A Cesarina era uma moça que estava grávida de 7 meses. Ela estava grávida, sabe de quem? De um espírito, que no caso, tem que dar nomes, né? Apesar dele não ter ainda nascido, estava 7 meses na barriga da Cesarina, o espírito tinha o nome de Volpine. Só que o Volpine estava em sério risco, porque durante o período gestacional, a Cesarina se separou do seu então marido, companheiro, pai do Volpine, pai daquela criança que estava retornando. E aí a Cesarina então resolveu cair na gandaia, literalmente. E o André Luiz narra com riqueza de detalhes ali, mais ou menos quase 5 páginas do livro, todo o cuidado que a espiritualidade amiga tinha para poder preservar a vida biológica daquele então espírito reencarnante, que era nada mais, nada menos que um espírito que a Cesarina não via há muitos séculos e que ela amava profundamente. E tendo a oportunidade então de receber uma criança através da gestação, ela iria se reencontrar com essa pessoa que ela amava demais. Talvez um dos maiores amores que ela tinha. Mas não sabendo disso, resolveu cair na gandaia
e estava programando, então, uma dessas empreitadas, vamos dizer assim, nesses inferninhos da vida. Essas noitadas sem hora para começar e sem hora para acabar. Se consorciando com pessoas inescrupulosas, totalmente descompromissadas de qualquer valor moral. E ela fez ainda, o livro narra, algumas manobras para comprimir a sua barriga, para ela não parecer assim, estar grávida. Vocês imaginam o desconforto para o feto. E aí, então, aquela equipe espiritual que estava visitando a casa da Cesarina, narrou o seguinte: olha, do jeito que a coisa está indo, não vai ter mais como sustentar essa gravidez. Nós vamos ter que retirar o Volpine desse corpo. Ou seja, o feto, a criança, vai desencarnar. E aí, numa última tentativa de fazer a Cesarina se demover dessa ideia e deixar de lado essa empreitada, especialmente daquela noite onde ela ia tocar o terror mesmo, vocês podem imaginar o que que era, num encontro fortuito com um indivíduo absolutamente inescrupuloso, como foi citado, um benfeitor se ligou mentalmente, e Dona André Luiz narra, ele encostou a destra na fronte daquela mulher. Era uma senhora que morava próximo a ela, uma senhora mais de idade, oferecendo então a possibilidade dessa conexão, facilitando o acesso mental dele com aquela senhora que tinha uma grande boa vontade. E as ideias que ele infundiu naquela senhora foram as seguintes: olha, e ela começou a falar com a Cesarina: ô minha filha, você não acha que você não deveria sair? Você está aí grávida, né? Teu filho precisa de repouso, de cuidado, de alimentação adequada. Ah, deixa eu curtir minha vida. Ela ficou por 40 minutos falando, tentando convencer a Cesarina de não sair naquela noite. Enquanto a Cesarina se arrumava, se maquiava, penteava o cabelo, etc. No fim da história, o André Luiz narra o seguinte: não teve jeito, ela acabou indo mesmo na festa. E aí então a espiritualidade superior já deu o alerta: ó, vamos então retirar o Volpine desse corpo, não tem mais como haver sustentação. E a Cesarina foi para a festa, gandaiou, e ali por volta de meia-noite o espírito foi retirado do seu ventre, deixando apenas o envoltório carnal. E ainda narra o André Luiz qual foi a atitude daquele espírito ao ser retirado do ventre daquela que então seria a pessoa que ele também amava muito. Em estágio de adormecimento do espírito necessário ao seu processo reencarnatório, ele se apresentava num formato de criança, sem saber o que está acontecendo. Sabe aquela criancinha que chega no ambiente, está meio perdida, não sabe o que vai acontecer? E ele foi então retirado e conduzido ao mundo espiritual novamente. E o André Luiz ficou curioso e foi buscar ter notícias do que havia ocorrido então com a Cesarina. E ela, às 6 da manhã, deu entrada na UTI de um hospital, porque havia então perdido a sua criança, que tinha morrido. E aí ela deixou então de fazer esse reencontro com alguém que ela amava demais. Portanto, observem que aqui o nosso intuito é refletir a seguinte questão: quando a Luiz narrou que ela tinha dificuldade de relacionamento com o seu parceiro, será que muitas vezes nós também não fazemos o mesmo? Nos distanciando das pessoas que a gente ama de uma forma muito fácil? Por questões tão importantes como é a preservação da família e dessa união. Parece que está fora de moda a questão da família. Muitas pessoas atribuíram isso, recentemente até, em questões políticas. E o Espiritismo está falando disso muito antes desse tipo de briga política. Aqui nós não falamos nada de política. Nós falamos de questões espirituais. Quando querem nos colocar a ideia de que, não, fica aí, fica sozinho aí, que esse negócio de família é coisa nenhuma. Família só perturba a gente. Quando querem destruir os conceitos dessa união,
Aqueles que propagam essas ideias não estão percebendo, estão cometendo um terrível equívoco. Afinal de contas, estes que propagam isso tiveram que vir através de uma família ou de um casal. Esse ensejo, esse aconselhamento para que a gente se isole é coisa do mal. De nós contra eles, fique aí sozinho no teu canto, cuide da sua vida, deixa cada um cuidar da própria, não se preocupa com ninguém não. Essa é uma tentativa do mal de nos tornar frágeis, nos tornar vulneráveis. Porque sozinho você é mais fácil de ser presa fácil. Então, para a gente não se tornar presa fácil, nós temos que começar a observar o comportamento das manadas. As manadas andando em grupo são mais fortes, mais difíceis de serem combatidas. Já quando uma ovelhinha se afasta ali do rebanho, quem que o lobo vai pegar primeiro? Temos que pensar nisso. Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, no item 19, diz Kardec: a união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também diz-se, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia a maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Ou seja, aqui está explícito que na família da gente, salvo raras exceções, não existem pessoas que convivem numa plenitude, numa serenidade. Cada um tem um gosto, uma preferência, um nível de adiantamento espiritual. Então, se a gente se sente, a maioria das vezes nós nos sentimos assim, né? Eu sou o bom da minha família, sabe? Mas não faz uma entrevista com os meus familiares lá não, senão a coisa pode ficar feia pro meu lado. Então eu sempre acho que eu estou assim, num nível um pouquinho melhor do que os meus familiares. Porém, muitos deles pensam exatamente o contrário, né? Eles pensam que eles estão certos e eu estou errado. E aí o que que significa? Todo mundo tem a sua razão, porque cada um tem um entendimento, cada um tem um estágio evolutivo, cada um tem uma percepção. Nós viemos então aqui para nos suportarmos e nos auxiliarmos. Se eu me sinto melhor do que algum familiar meu, é sinal de que eu estou tendo a oportunidade de auxiliá-lo. E se eu sei que não, realmente eu confesso, eu sou a ovelha negra da minha família mesmo, sabe? Eu sou o que mais dá trabalho lá. Então eu preciso desenvolver uma humildade de começar a copiar, entre aspas, aqueles que têm um pouco mais de sabedoria e vivem melhor. Quer fazer uma conta interessante? Vocês não fiquem bravos comigo não, tá? É só uma continha minha aqui só. Você quer saber como é que está o seu índice de desenvolvimento espiritual? Você vai pegar e vai fazer um bolo que é o seguinte: você vai pegar cada pessoa com quem você convive, que você considera da tua família. Pode ser um amigo querido, seja lá quem for, alguém que você gosta, que convive com você. Pessoas próximas. Você pega as virtudes dessa pessoa, aliás, você escreve o nome dela num papel assim, e aí você puxa uma flechinha dizendo assim, as virtudes, e você começa a descrever todas as virtudes que você vê nela. E aí na outra flechinha você escreve os erros, os equívocos, os defeitos. Você vai fazer ali um grande mix de atitudes, certo? E aí você vai pegar então essa conta, vai somar tudo isso daí, de todas as pessoas. Não vai ser uma conta rapidinha de fazer, não, vai demorar um pouco. Mas tudo que você observar ali de virtudes e de defeitos que essas pessoas têm, 70% disso tudo é a nossa composição espiritual. Ou seja,
Eu sou um resumo das pessoas com quem eu convivo. Talvez em primeiro momento a gente não vai admitir muito. Não, não é bem assim, não. Não sou tão mentiroso igual aquele meu primo. Não sou tão jararaco, porque o jararaca é o marido da jararaca, né? Igual a minha sogra. Ah, mas será então que essa sogra está aí no teu caminho à toa? Será que são pessoas que estão casualmente? Deus falou assim: ah, quer saber? Ele soprou assim, ó, um monte de gente aí, cada um que se vira aí, né? Todo mundo está com todo mundo aí, casualmente. Ou será que existe um comprometimento espiritual? Existe um acordo que não foi bem acordado, feito lá atrás? Existem problemáticas de convivência, existem dificuldades de aceitação. É pai que não suporta o filho, filho que não suporta o pai. É irmão que vive como inimigo, que não se conversa, que um processa o outro, que brigam por causa de herança, que não querem aceitar certas coisas e deixam um grande transtorno nos pais, lá no mundo espiritual, porque está brigando por herança que os pais já partiram, né? Aquilo que era para ser um presente que os pais deixam para os filhos transformam num pesadelo. Trazem um tremendo desgosto para os espíritos, de verem que todo o fruto do seu trabalho, acumulado ao longo de um certo tempo, está sendo disputado a tapas, e em muitos casos a tiros, a processos, etc. Então, nós somos um resumo das pessoas. Se eu tenho algum parente que não é fácil conviver, porque ele tem certas características que eu abomino, se a gente pegasse a nossa capivara espiritual aí e recordasse, ali há pouco tempo atrás a gente tinha a mesma atitude. Ah, mas você não sabe quem que eu estou falando. O parente meu lá é extremamente intransigente, intolerante, ele é grosso, ele é isso, ele é aquilo. Eu falo, pois é. A gente se identifica porque a gente tem um pouco disso dentro de nós. Qual que é a tarefa, então, do espírito em desenvolvimento? Cooperação. Aliás, é a maior virtude que a gente ganha aceitando a boa convivência. Faço a minha parte, eu coopero. Ah, mas o outro não faz a parte dele? Sinto muito. Não posso obrigar ninguém a fazer a parte que lhe cabe, mas a minha parte eu posso fazer. Então, se você está em algum conflito familiar aí, avalie mentalmente se você não colabora para que esse conflito perpetue. Observe intimamente, de uma forma sincera. Será que eu colaboro para que a minha família seja um caos? Será que isso não está me trazendo transtornos que eu não tenho percebido? Como, por exemplo, eu vivo doente, eu não saro. É dor para todo lado, durmo mal. Estou sempre com o coração acelerado. Eu vou no cardiologista, o cardiologista fala: tem que tomar um monte de remédios, dá para controlar a minha pressão arterial, a minha frequência cardíaca. Meu fígado não está metabolizando direito os nutrientes. Meu intestino ou está preso ou está solto. São questões emocionais aflitivas. Perguntado da Madre Teresa de Calcutá: Madre, como faço para ser bom? A resposta dela foi simples: seja bom na tua família. Posso dizer um negócio aqui? Você ganhou 90% da tua encarnação. Se você conseguir ser um bom familiar, um bom pai, um bom irmão, um bom filho. O que dizer então dos pais? Um dos 10 mandamentos de indicação impositiva. Não é não matarás, não adulterarás, não cometerás falso testemunho. Começa sempre com não, né? Não pode isso, não pode aquilo. Não, não. Tem um item lá que é diferente. Honrará pai e mãe. É para fazer. Não é para você deixar de fazer, é para você colocar em prática. E aí as pessoas buscam inúmeras justificativas. Você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe me judiou, meu pai me abandonou. Você pode encontrar o motivo que você quiser. Honrar pai e mãe vai ser sempre um imperativo, não importa a qualidade moral dos nossos pais. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Fazendo uma conta singela e boba. Ah, mas meu pai está me devendo um carinho que ele nunca me deu um abraço. Minha mãe, então, nunca se preocupou comigo. Tá bom, vamos fazer uma conta aqui. Eles estão te devendo, falando em questão financeira, eles estão te devendo R$ 1 milhão por essas incompetências deles. Agora, quanto que vale a sua vida?
Se não fosse ele, você não estava aqui. Muita gente fala assim: ah, eu não pedi para nascer. Você não pediu, não. Realmente. Você implorou. De joelhos. Você prometeu 1001 coisas. Chegando aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E mesmo meu pai e minha mãe não me dê carinho, eu vou fazer tudo que eu puder, e etc, etc. E aí a gente chega aqui e se esquece disso tudo. Começa a se achar indivíduo repleto de direitos e com muito poucos deveres. Tome cuidado se você está se sentindo com muitos direitos. Esse é um indicativo de que eu estou tendo os meus direitos afetados. É muito meu. Quando é muito eu, muito meu, olha o egoísmo aí. Olha a recrudescência do egoísmo eclodindo em nós. No livro Companheiro, Chico Xavier traz para nós, através do Espírito, Emmanuel: ama os entes queridos, tais quais são, e quando nas provas a que sejam chamados para o efeito de promoção na espiritualidade maior, se não consegues descobrir o melhor processo de auxiliá-los, acalma-te e ora pelo fortalecimento e paz deles todos, na certeza de que Deus está velando por nós e de que nós todos somos filhos de Deus. Ou seja, isso aqui é só para lembrar que aquele parente que se abomina é filho de Deus, igual você. Ah, mas certeza que Deus gosta mais de mim que dele. Eu sou muito mais bonzinho, né? Vocês acham que Deus gosta mais de nós ou do Hitler? O que vocês acham? Ah, de nós, né? Nós não provocamos o Holocausto, nós não fizemos nada não provocamos Segunda Guerra nenhuma. Ah, pois é. Lê do engano. Deus ama igual. Deus não é parcial. Ele não condiciona o amor dele a quem pode mais ou quem pode menos, a quem produz mais ou quem produz menos. Como disse o Mestre Jesus, Deus é amor. E esse amor é inalterável. Ele não se abala pelas nossas imperfeições. Para finalizar, que a nossa hora já foi, trago aqui uma trova muito autoexplicativa, que exemplifica questões das nossas ânsias, por querer descobrir por que tal parente é assim, por que eu tenho essa dificuldade com o filho, ou por que minha mãe parece que não gosta muito de mim, por que eu tenho um amigo que eu trato como irmão, mas de vez em quando parece que ele me trai, ele mente, ele dissimula as coisas da nossa parentela espiritual. Trago então uma menção aqui do livro Retratos da Vida, também psicografado pelo Chico Xavier e narrado por um espírito que eu gosto demais, Cornélio Pires, que traz um linguajar matuto, sertanejo, uma fala simples de ser compreendida, mas muito bem tramada, muito bem orquestrada nas palavras. O título dessa trova é Parentesco e Reencarnação. Ele começa dizendo o seguinte: você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz da lei. O lar parece uma empresa de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios, depois a casa vai indo. O casal, primeiramente, celebra doces afetos, em seguida ganha filhos, e os filhos arranjam netos. Logo após, é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. A luta chega, entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí, cada berço põe a vida em nova cena. O mundo celebra um teatro cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco, cada família é uma peça. O espetáculo é de todos,
A prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço, rogamos a luta que nos apraz. Depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes, e ao revê-los, ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida que abandonamos à rua nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de outrora, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário, resgatados a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo à estaca zero. Parentela é escola santa. Sempre que a vemos daqui, cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente, João. Então, meus amigos, fica a nossa reflexão da manhã, da importância que é nós, não vou dizer a palavra suportarmos, não, nós nos auxiliarmos, nós cooperarmos mutuamente, sem um condicionamento de reciprocidade. Ou seja, eu não vou ajudar só quem me ajuda, eu vou ajudar a quem me chegar, porque eu não posso fazer parar o meu progresso porque tem alguém que eventualmente não está progredindo. Isso é reduzir a minha marcha por escolha própria, é esperar o pagamento dos homens. Pode acreditar, receber pagamento de homem é muito bom, receber reconhecimento é muito legal. Alguém te agradecer por um favor obtido, que você concedeu, isso é muito bom. Mas não tenha dúvida que um pagamento que você não vai abrir mão e que você vai se felicitar muito, é um dia chegar no mundo espiritual e ter notícia que a tua carteira, entre aspas, está cheia, porque você ajudou sem perguntar o nome. Você auxiliou sem reclamar reconhecimento. Você amparou aquele que eventualmente parece não merecer o amparo. Não vim para os sãos, vim para os doentes, disse o mestre. Se Jesus veio para os doentes, nós que também somos, será que não está na hora da gente arregaçar as mangas e começar a tratar daqueles que estão mais doentes do que nós? Sabe onde a gente encontra eles? Com grande propriedade e com grande oportunidade da gente se enriquecer espiritualmente dentro da nossa casa. Portanto, que todos nós possamos ser um ponto de luz na nossa família. Quando todo mundo pensar assim e agir assim, nós viveremos o paraíso aqui mesmo na terra. Muitas pessoas almejam o momento do desenlace, de retornar ao mundo espiritual para, enfim, dar uma descansadinha, encontrar gente boa, encontrar mais equilíbrio, distanciamento de doenças, de impostos, de PVA, de governos, de políticos e etc. Para que esperar o fim da nossa jornada? Sendo que nós podemos construir aqui mesmo um mini paraíso, através de um coração livre, leve, tranquilo, sereno. Eu faço o que eu posso. Tem uns rolos na minha família lá, mas eu estou fazendo a minha parte. Ao invés de eu ficar de um lado de um grupo, eu estou ficando do lado dos dois. Eu preciso ajudar os dois a se entenderem. Eu não fico se você é bom familiar, você não fica de um lado de alguém contra o outro.
você fica do lado dos dois, porque é assim que o Cristo faz conosco. O Cristo não tem lado. O Mestre quer nos ver progredir. E o Evangelho é o nosso maior manual de boa conduta, de bom aproveitamento da jornada. E é isso que eu desejo a todos vocês. O meu muito obrigado.